Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez aqui o pastor Wallace Candarrá, pastor da Assembleia de Deus Unidos em Amor, para dar uma palavra sobre um assunto que eu vejo que acontece muito mesmo, certo? Quando você vai evangelizar ou falar de assuntos sobre homossexualismo, também quando você vai falar sobre hermafrodita, né? Fizeram uma pergunta para mim e perguntaram se Deus é contra o homossexualismo, por que nasce gente hermafrodita? Boa pergunta, né? Então, vamos lá. Deus não criou um terceiro sexo, vamos fazer assim. Não quer dizer que você vai ser ignorante. Deixa eu falar que aqui tem endereço certo. Algumas pessoas, quando vão conversar com pessoas homossexuais ou pessoas que diferem da opinião deles, são extremamente ignorantes. Essas pessoas é a vocês que eu quero falar. Se vocês não têm paciência para evangelizar, com certeza esse não é seu ministério espiritual. Vocês têm que ter amor. Veja que Jesus falava com a samaritana, falou com a mulher adúltera, com amor. Ele não chegou para ela e disse, você é uma adúltera, uma pessoa nojenta, asquerosa. Ele não chegou para falar assim. Ele chegou para falar com amor, com carinho. Então, entenda, quando Deus chega para lhe ensinar sobre o homossexualismo, que na passagem que nós estamos aqui, é o Romanos 1, do 26 ao 32. Ele vai falar que eles deixaram a natureza, o que era natural, e foram contra a natureza. Quando a pessoa diz que vai contra a natureza, já tem um padrão definido como natureza. O que é natural é o homem ser homem e a mulher ser mulher. Onde é que eu acho isso? Antes do pecado acontecer, existia Adão e Eva, certo? Seus filhos, homens e mulheres, filhos e filhas, né? Então, o que acontece? Vem a pessoa ser um canal de bênção ou de maldição. O que é que você escolhe? Ser um canal de bênção ou de maldição? Porque você tem que entender que você tem que ser um mensageiro do amor. O mensageiro do amor, ele não vai chegar e vai acusar logo de cara. Você tem que fazer o seguinte, expor o pecado, esclarecer que tem salvação, certo? Se ele se arrepender, abandonar e deixar, como está lá, em Provérbios 28, 13, parte B, né? Vai dizer, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A parte A do versículo diz, porém aquele que encobre a transgressão, ele nunca prospera. Então, tem gente que está aqui me vendo, me assistindo, que talvez não esteja prosperando por causa do próprio pecado. O pecado ele vai atingir a escala espiritual, material, certo? E psicológica, ele danificou tudo. E por isso vai nascer uma pessoa hermafrodita. Porém, a alma dela já vai estar com o desígnio de Deus para ser ou homem ou mulher. Então, por mais que ela nasça hermafrodita de dois sexos, certo? Como Roberta Close. Roberta Close, ela nunca foi um homem. Sempre foi uma mulher, mas nasceu com dois sexos. Certo? Então, o que acontece? Deus já definiu que ela ia ser uma mulher, mas por questão do pecado original que ainda tem na pessoa, por questão do pecado original que tinha nos pais, afetou as células, certo? Então, a pessoa que nasceu tem culpa daquele pecado dos pais? Não é pecado de herança, não existe isso. Lá em Ezequiel 18 vai dizer, aquela alma que pecar, esta morrerá. Eu não vou cobrar, Deus dizendo, mas o pecado do pai nos filhos. Encerrou ali maldição hereditária, parou em Israel.
Começou em Israel e parou em Israel. Ponto. Agora, quando você for falar com um homossexual, fale com carinho e amor. Certo? Porque a natureza do pecado do homossexual é isto que está em Romanos 1:26. A tendência, se aproximar, se aprofundar no homossexualismo, é ser bisbilhoteiro, é ser caluniador, é agir de maneira indecente, maneira inadequada. Só que você tem que entender uma coisa, isso só é quando a pessoa se aprofunda. Tem homossexuais visitando igrejas. Respeite. Mas sabe por que eles estão deixando de ir? Eu vou lhe dizer para você, que está me ouvindo, me vendo. Presta atenção como você fala. Porque quando entra um homossexual na porta da igreja, parece que a mensagem é só para ele. Você acha que ele não percebe? Pare, tem várias pessoas ali. Quando começa a dar os versículos só de homossexuais, ali em cima, fale do pecado, combata o pecado, não mire ninguém. É a mesma coisa de você saber que uma pessoa tem inveja e você fica falando, inveja, porque inveja. E cantar hinos de vingança, né? Olha eu aqui, né? Então, fica cantando esses hinos na hora que tem alguém com raiva de você. Isso é terrível, irmão. E um homossexual vai para a igreja para achar Deus. Agora, claro, tem os ativistas gays, certo? Tem os ativistas gays. Estes, aí eles seguem vamos dizer assim, um padrão inadequado. Eles vão chegar e vão combater o crente. E aí você deve orar. A arma da nossa milícia não é material. Nunca esqueça desse versículo que Paulo disse. Não é contra a carne e o sangue que devemos lutar, e sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse mundo espalhados nos lugares celestiais. Entre o céu e a terra é o lugar celestial. Então eu quero dizer aqui uma mensagem para você, para todo vaso, para todos. Tratem com respeito. Embora vocês não devem concordar, porque Deus não concorda. Mas use a frase, respeito vocês, porque em Mateus 7,12 diz, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser maltratado por alguém? Não, então não maltrate. Não é assim que se faz. Certo? Então, vocês devem prestar atenção como é que vocês evangelizam. Eu quero pedir perdão pelos sons aqui que estão em reforma, né, em alguns lugares aqui, e vocês vão com certeza escutar. Mas, continuando, veja como é que vocês estão tratando as pessoas. Várias pessoas dizem, pastor, o senhor é meu pastor, mas não é por causa de outra coisa, não. É porque eu trato com respeito, mas eu deixo bem claro, não concordo. Eu não posso deixar você permanecer nesse erro. Toda orientação minha vai ser pautada na Escritura. A igreja tem regras, certo? Pautadas na Bíblia. Ninguém pode ser um membro de uma igreja sendo homossexual ainda estando no pecado, porque o batismo é a lavagem do pecado, é o perdão dos pecados aí sendo concretizado uma confissão pública. Não pode ser aceito como membro. Mas quem disse que eles não podem visitar a igreja? Vão, procure. Tem muitas igrejas que respeitam, tem muitas igrejas que acalentam estas pessoas, que precisam urgentemente de Deus. E eu sou contra, permanentemente, a quem fica fazendo uma apologia à violência a este tipo de pessoa, certo? Eles são cidadãos, certo? Homossexuais são cidadãos, certo? Brasileiros, eu estou falando do Brasil. Tem gente ainda no Brasil com preconceito.
certo? Não conhece, não tem uma base bíblica e fica humilhando e metendo, pegando um porrete e batendo no ser humano. Eu sou contra isso. Eu sou permanentemente contra isso. Mas eu como pastor, eu digo a vocês que eu vou sim orar pelos homossexuais para que se convertam. Eu vou sim, mas eu sou contra essa apologia. O que eu sou a favor é do conceito cristão, já é conceito, de que o homossexualismo é pecado. Isso daí sim, mas eu sou contra de respeitar. Jesus não manda de respeitar. Jesus estava comendo com pecadores. Entenderam? Então eu gostaria de dizer que Jesus deixou a palavra como base cristã para isso, certo? Então eu quero dizer aqui mais um versículo. Deus, em Romanos 2:11, para mim encerrar essa live, Deus não age com parcialidade. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Quer dizer, meio termo, certo? Ele é imparcial no julgamento. Parcialidade é você preferir um grupinho e o outro não. Deus é imparcial. Ele discorda de dar privilégios a um e a outros. Então, em qualquer pessoa que tiver em pecado, um pastor, um crente espiritual, vai falar espiritualmente com muito amor e afeto, carinho e respeito a esta pessoa. Amém, amados? A paz do Senhor e até a próxima live.